Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 27 de junho de 2023, hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Após a hospitalização, a gratidão do Papa aos funcionários do Hospital Gemelli, reportagem do Vatican News. Através de uma carta, o Papa manifestou sua gratidão pela solicitude e atenção que lhe foram manifestadas durante seus dias de hospitalização no Hospital Gemelli. Francisco ficou internado de 7 a 16 de junho para uma operação no intestino. Ao deixar a policlínica, endereçou uma carta ao diretor-geral, Dr. Marco Elefante, a quem chama de querido irmão. Naquele local de sofrimento e esperança, mais uma vez pude desfrutar de um clima familiar, fraterno e hospitaleiro, que muito me ajudou a restabelecer-me depois da operação. A toda a comunidade do Gemelli vai o meu sentido reconhecimento pela proximidade humana e espiritual. Ao receber a missiva, Dr. Marco Elefante compartilhou com todos os funcionários a alegria e a comoção pelas palavras do Santo Padre. Nos boletins diários, mais uma vez, manifestou-se a gratidão de Francisco pelo profissionalismo e dedicação dos médicos e enfermeiros em aliviar o sofrimento não só com remédios, mas também com ternura e humanidade. A equipe médica, aos enfermeiros, aos agentes sociosanitários e aos assistentes espirituais que diariamente tocam a dor com as mãos, aliviando o seu peso, o Papa expressou o seu reconhecimento pela proximidade pelas orações. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco recebeu ontem cerca de 200 pintores, escultores, arquitetos, escritores, poetas, músicos, diretores e atores na Capela Sistina por ocasião dos 50 anos da inauguração da coleção de arte moderna e contemporânea dos museus vaticanos. Em seu discurso, o Papa disse: "Vocês são aliados do sonho de Deus, porque com seus talentos trazem à luz algo excepcional e enriquece o mundo com algo novo. Pode-se dizer que a criatividade do artista compartilha a paixão de Deus pela criação, a paixão com que ele criou", destacou Francisco. Segundo o Papa, é no encontro com a arte que as fronteiras se tornam mais fluidas e os limites da nossa experiência e compreensão se ampliam. Tudo parece mais aberto e acessível. Experimentamos a espontaneidade da criança cheia de imaginação e a intuição do visionário que capta a realidade. Ao dar rédea solta à originalidade, novidade e criatividade, o artista traz algo de novo ao mundo e expõe a mentira de que o homem é um ser para a morte, recordou o Papa. Certamente devemos enfrentar nossa mortalidade, mas não somos seres para a morte, mas para a vida, disse ele. Ele também aproveitou o momento para pedir que nunca se esqueçam dos pobres que estão mais próximos do coração de Cristo, os afetados por todas as formas de pobreza hoje. Também os pobres necessitam de arte e de beleza. Alguns experimentam formas duras de privação da vida e, por isso, necessitam ainda mais de arte. Normalmente, não têm voz e vocês podem ser intérpretes de seu grito silencioso, disse ele. Notícias da Igreja Católica. Nos dias antes da solenidade de São Pedro e São Paulo, que é celebrada em 29 de junho e no Brasil é transferida para o domingo, neste ano 2 de julho, na maioria das paróquias se realiza a convocação para a coleta do óbolo de São Pedro. Segundo explica o site do Vaticano, o óbolo de São Pedro é a ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo Padre como sinal de adesão à solicitude do sucessor de Pedro relativamente às múltiplas carências da Igreja Universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados.
A coleta é realizada em todas as dioceses no Dia Mundial da Caridade do Papa, todo dia 29 de junho ou no domingo mais próximo da solenidade de São Pedro de São Paulo. A Santa Sé assinala que a origem desta prática data do final do século VIII, depois da conversão dos anglo-saxões, os quais se sentiram tão ligados ao bispo de Roma que decidiram enviar de maneira estável um contributo anual ao Santo Padre. Esta coleta foi chamada Denarius Sancti Petri, esmola para São Pedro, e difundiu pelos demais países europeus. Em 5 de agosto de 1871, o Papa Pio IX a regularizou através da encíclica Saepe Venerabilis. Algumas das obras de caridade financiadas com o óbolo de São Pedro são o melhoramento da estrutura do hospital pediátrico na República Centro-Africana, o alívio da crise humanitária no Haiti e a oferta de 10 bolsas universitárias para os jovens deslocados pela guerra e pelo terrorismo no Kurdistão iraquiano. Em novembro de 2016, a Santa Sé lançou o site oficial do Óbolo de São Pedro para que os fiéis colaborem com as obras de caridade da Igreja, leiam as mensagens do Papa, entre outras coisas. Está disponível em italiano, inglês e espanhol. Em 2017, foram criadas as contas de Twitter e Instagram desta iniciativa. No Twitter estão em 3 idiomas, @óbulos_it em italiano, @óbulos_es em espanhol e @óbulos_en em inglês. No Instagram é uma conta única, óbulos_va. Para saber mais, acesse www.obulodesampietro.va/es/dona. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco não leu um discurso preparado para quinta-feira, 22 de junho, numa audiência no Vaticano por causa de problemas respiratórios e porque ainda está sob os efeitos da anestesia que tomou durante a sua última operação. O Papa recebeu os representantes da reunião das obras de ajuda às igrejas orientais, ROACO, e da Youth Conference, que estiveram em Roma de segunda-feira até a quinta-feira, 22 de junho, para uma plenária para discutir a situação em vários países, incluindo Turquia, Irã, Eritreia e a região da Terra Santa. O Papa se desculpou por não ler o discurso que havia preparado, dizendo que não tinha bom fôlego e que ainda estava sob os efeitos da anestesia. Apesar de suas dificuldades respiratórias, o Papa disse que estava contente por esta visita. Em seu discurso preparado, que ele deu aos presentes, agradeceu-lhes por sua solidariedade proativa, que ajuda a curar feridas e é como uma carícia no rosto daqueles que sofrem. Notícias da Igreja Católica. Henri de Anselme, francês de 24 anos, conhecido como o herói da mochila por ter interrompido um refugiado sírio que esfaqueava pessoas em Annecy, na França, diz ter certeza de que foi o Espírito Santo quem guiou seus passos. Anselme deu uma entrevista ao EWTN News Nightly, programa do grupo EWTN, ao qual pertence a agência ICI, na terça-feira, 20 de junho. Ele contou que no dia 8 ele estava visitando a catedral local e então, em um parquinho, viu esse homem que estava tentando atacar algumas crianças. Era impossível para mim só ver e não tentar o detê-lo. E eu pensei que talvez não estivesse aqui sem um propósito, talvez fosse o Espírito Santo. Sou católico e posso dizer que talvez o Espírito Santo tenha direcionado meus passos para este homem, acrescentou. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Anselme se defendendo do ataque com sua mochila. Depois ele vai atrás do homem para o impedir de causar mais danos. Notícias da Igreja Católica. Em homenagem aos 400 anos do nascimento do filósofo e matemático francês Blaise Pascal, a Biblioteca Vaticana fez uma exposição exclusiva para a imprensa internacional de algumas de suas obras mais destacadas. Pascal, nascido em 19 de junho de 1623 em Clermont-Ferrand e morto em 19 de agosto de 1662 em Paris, deixou um legado intelectual e filosófico que continua dos mais relevantes. A Biblioteca Apostólica Vaticana apresentou na segunda-feira, 19 de junho, algumas obras fundamentais e em versões antigas do pensador, como um exemplar da primeira edição dos Pensamentos e das Cartas Provinciais, acompanhadas de uma versão posterior em latim. Foi também exposto um retrato gravado, incluído num volume com uma galeria de retratos de personalidades da época.
Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica. Toda hora, em qualquer lugar, sinto uma nova experiência com o amor de Deus.